Bom, Gravando. então vamos fazer a nossa prece inicial, então. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, por estarmos mais uma vez aqui reunidos, Senhor. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a bendita oportunidade, meu Mestre. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Possamos ouvir a inspiração da espiritualidade para mais de 5 anos. Obrigado, meu Senhor, e que a paz do nosso amado Mestre Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. Bom, pessoal, então agora nós vamos retomar os estudos, né? Após a gente ter ficado em meio de janeiro em recesso, a gente tem estudado até o final do ano passado, né, a questão da espiritualidade, né? Como nós temos visto desde já faz mais de um mês, né, que a gente tem estudado esse assunto, né, a importância da energia sexual para o processo de doação, né? Então é fundamental, né, já que nós utilizamos a nossa energia sexual nesse processo de doação para a cura de pessoas ou até de animais, né, em diferentes situações, né, é fundamental que a gente entenda, né, a sexualidade à luz da doutrina espírita para que tenhamos uma assertividade maior na nossa doação, para que a gente tenha um norte de conduta mais adequado, né? Porque a gente sabe que esse é um assunto pouco falado, é um assunto pouco mencionado na, nas palestras de uma forma geral, né? Na literatura espírita mesmo, né? Não é um assunto dos mais corriqueiros, vamos dizer assim, né? E isso a gente sabe que decorre de vários motivos, né? Desde receios, né? Dificuldade da pessoa falar sobre o tema, né? Até mesmo um desconforto, né? Que determinados temas pode gerar em quem está palestrando, em quem está assistindo, por N razões, né? Que não cabe aqui a gente elencar, né? Porque elas podem ser inúmeras, né? Mas por conta disso, né, acaba sendo um assunto estudado, né, pouco visto, né, no grupo de estudo. Né. Isso é um grande erro, né, porque a energia sexual é uma energia criativa, né, profundamente pertencente, né, à evolução do espírito, né, à evolução da humanidade de uma forma geral, né, e isso faz com que a gente deva, né, procurar resgatar isso, né, e mais do que isso, procurar se aprofundar nesse assunto, porque é um tema que tem tido muita visibilidade, né? Inclusive na questão de orientações sexuais, né, de preferência, isso tem muita controvérsia em muitos assuntos. É claro que aqui no nosso grupo a gente vai se ater a uma visão mais espiritualista, né, espírita, né, que é o propósito aqui do nosso grupo, né. Entendo que existem diferentes vertentes, diferentes enfoques, né, e naturalmente dentro da visão que se queira debater, né, vão ter diferentes abordagens, vamos dizer assim, né. Mas eu particularmente eu considero a visão espírita, né, sobre esse assunto bastante satisfatória, né? Eu acho que tem, assim, pelo menos no meu ponto de vista, né? As pessoas que eu tenho conversado, né? Eu acho que faz muito sentido, né? Em alguns livros que eu tenho lido também, né? E essa tem sido a nossa proposta, né? Nas últimas semanas de encontro do nosso grupo. Né? Então, fazendo uma retrospectiva rápida, né? Daquilo que a gente tem estudado sobre o tema. Nós iniciamos com o estudo da energia sexual em si, né? Trazendo conceitos mais introdutórios, né, do que é essa energia sexual, a natureza disso, né?
trazendo também curiosidades, né, que muitas vezes geram dúvida nas pessoas, né, acerca se o espírito tem sexo ou não, a natureza da energia feminina, da energia masculina, né, essa dicotomia, né, que rege, de certa forma, todo o universo, né, que permeia, né, a gente vê que é da natureza, né, o claro, o escuro, né, o barulho, o silêncio, o preto, o branco, né? E também o masculino e o feminino, né? Então, na natureza como um todo, né? Ela está repleta de exemplos de onde existem duas vertentes, né? Onde naturalmente vão ter gradações, né? Entre esses dois extremos, entre aspas, vamos dizer assim, né? Mil aspas, né? Porque não teria extremos, né? No sentido negativo, mas no sentido de, digamos assim, referências, né? Padrões, vamos dizer assim, né? Então, na natureza, a gente está permeado disso, né? E no caso da sexualidade, né, a gente, mais do que tratar como um homem e uma mulher, né, a gente deveria pensar primeiramente em energias, né? Energia feminina, que é os orientais chamam de energia ânima, né? E a energia masculina, né, que é a energia ânimo, né? E aí você, é, catalogando essa energia, né? Obviamente que o nosso enfoque aqui vai ser mais no ser humano, né? Porque no reino animal também é muito clara essa diferenciação, mas tem as duas particularidades que não fogem aqui do escopo do nosso grupo, né? Mas tratando de ser humano, né? A gente pode se dizer muito que essa energia ela vai além da procriação, naturalmente, né? Com uma mulher independente de orientação sexual, independente de que ela foi XX, termos cromossômicos, né, genéticos, vamos dizer assim, ela tem a possibilidade de gerar filhos, né, o homem XY, né, produtor de espermatozoide, né. Claro que a gente viu até, aprofundou um pouco na questão do hermafrodita, né, pessoas, né, que teriam aí biologicamente dois sexos, né, mas via de regra, né, estão exceções, né, via de regra, não falando de comportamento, mas de biologia, nós temos o homem, né, e a mulher, né, biologicamente dizendo. Né? Só que é muito simplista, né? Quando a gente considera a realidade espiritual, a gente não pode querer catalogar ou querer descrever a realidade espiritual utilizando apenas a questão da sexualidade, né? Então, quer dizer, sexualidade no sentido do corpo físico, né? Então, assim, é muito importante, né, que a gente entenda essa questão energética que está por trás, né? Porque é ela que fica no nosso espírito, né? É ela que vai fazer parte da nossa bagagem, né? Até porque nós vamos intercalando, né, entre nas sucessivas encarnações, né? Ora como homem, biologicamente falando, ora como mulher, né? Então é fundamental que a gente entenda a sexualidade a nível energético. Tá? Isso é muito importante. Né? Porque quando a gente entende dessa forma, a gente começa a compreender determinados fenômenos, né? Como a questão da homossexualidade, por exemplo. Né? Lembrando que é sempre bom a gente evitar o sufixo ismo, tá? Porque ismo pode se referir a uma doença, né? Ou algo prejudicial, né? E a homossexualidade, a princípio, a gente não poderia catalogar dessa forma, né? É uma doença, né? Não obstante, a gente vê aí, né? Posturas, de certa forma, preconceituosas, né? Afirmando isso, né? Enfim. Então, quando a gente fala de energias, então nós temos a energia feminina, ânima, e a energia masculina, o ânimo, tá?
Comportamentalmente, em termos de comportamento, né, a energia feminina ela está relacionada mais, como a gente já viu, né, mas não custa a gente relembrar, ela está relacionada mais a uma energia de cuidado, a uma energia de entrega, a uma energia de doçura, a uma energia de acolhimento, né? Até porque, via de regra, é essa energia que vai ter a concepção do bebê, né? Ter da criança, né? Então, naturalmente, esse tipo de conhecimento, né? Esse tipo de sentimento, vamos dizer assim, melhor, né? Porque, na verdade, são mais sensações, né, do que conhecer, né? Vai acabar permeando mais, né? A mulher, né? Enquanto que a energia ânimo, né, a masculina, ela está mais ligada à questão do provimento, da assertividade, da resolução, da racionalidade, né? Que originalmente, né, é atribuída ao homem, né? Mas assim, a gente sabe que na prática não é bem assim, né? Nem sempre isso vai estar perfeitamente concatenado ao sexo biológico, né? E todos nós teremos uma mistura maior ou menor grau, né? Até com duas energias. Eu sempre gosto de dizer que Cristo, né? O Espírito, nosso modelo guia, né? Não obstante ele fosse um homem, biologicamente dizendo, né? A gente pode dizer, né, com uma certa segurança de que Jesus, né, por ser o equilíbrio máximo, o espírito puro, né, ele tinha as duas energias perfeitamente em equilíbrio. Né? Isso a gente fica muito claro nos atos dele, né, na vida, toda a vida dele, um lado extremamente amoroso, acolhedor, né, ou seja, uma alta energia feminina que amava e de emoções. Jesus chorou, Jesus acolheu, Jesus sofreu muitas vezes, assim, não aquele sofrimento negativo que a gente muitas vezes sente, né? Mas aquele sofrimento de empatia, de condoer-se, né, com o sofrimento alheio. Mas ele também tinha muito forte a energia masculina, né? Ele era muito assertivo, né? Muitas de suas passagens, né? Por exemplo, o caso da mulher adulta, por exemplo, né? Uma passagem clássica do Evangelho, né? Jesus mostra toda a sua assertividade, né? Então, assim, Jesus também era muito assertivo. Ele, né, formou um grupo aí de 12 apóstolos, né, saiu pregando ali por toda a Galileia, né? Toda aquela localização ali na época dele, ali, né? Oriente Médio, né? Então, assim, Jesus, a gente pode dizer que ele está perfeitamente em equilíbrio, essas duas energias. Né? E aí a gente viu, né, a importância da gente manter-se equilibrado no uso das nossas funções genéricas, né? Porque o que acontece? Quando a gente se relaciona sexualmente, né, e a gente viu isso também com pessoas, né, cujas energias elas não estão equilibradas, a gente pode sofrer muito. Por quê? Porque todos nós temos nossa aura, nosso campo energético, né, que vai permear todo o nosso corpo, e naturalmente nós teremos defesas energéticas. E assim, isso é importantíssimo. Da mesma forma que nós temos o nosso sistema imunológico, que nos protege de agentes oportunistas, vírus, bactérias, enfim, que estão a todo tempo ali colocando-nos em risco, né? Mas a gente não adoece diariamente por conta do nosso sistema imunológico, né? Que está sempre lutando e combatendo, né? Energeticamente, nós temos também um campo de defesa energética. Isso é importantíssimo, porque o tempo todo nós estamos andando, estamos em contato com diferentes energias. Se fosse muito fácil a gente ser atingido, a gente ficaria doente e a vida não se sustentaria, né, por um longo período. Né? Então, nós temos esse mecanismo de defesa energético, né, que faz com que a gente se proteja do meio externo. Né? Enfim. Só que o que acontece?
Quando a gente se relaciona sexualmente, é como se essa defesa energética ela desse uma baixada, né? Por quê? Porque a energia ela circula por meio dos chakras, né? E numa relação sexual, né, ela vai circular de maneira intensa, né, entre dois indivíduos, né? Passando de um chakra, lá do chakra básico, saindo pelo coronário e fazendo movimento de entra e sai, né, entre essas duas criaturas, né? E como esse movimento de circulação com energias, né, isso acaba tendo uma troca muito intensa e essa despesa energética, entre aspas, acaba sendo diminuída, né, naquele momento, né? Se a gente se relaciona sexualmente com uma pessoa em desequilíbrio energético, físico, né? Enfim, né? Esse desequilíbrio ele pode se dar de N forma. Né? Pode se dar por uma atitude moralmente duvidosa da pessoa, né? Ou por algum desequilíbrio físico, orgânico, uma doença, enfim. As causas são muitas, né? Mas o fato é que essa energia ela vai circular de maneira intensa, né? Na outra pessoa, né? E se essa pessoa está em desequilíbrio, a gente vai absorver parte desse desequilíbrio, né? E isso gera um fenômeno de vampirização das nossas energias, né? Ou seja, a gente acaba que meio que para compensar, né, essa carga negativa prejudicial, né? A gente acaba recebendo, a gente acaba doando demais, né? Como se fosse até um movimento de querer se libertar daquilo, né? A nível energético, nós estamos falando, né? E isso faz com que a gente vá desgastando o nosso fluido vital, né? Que é o fluido, como a gente já viu em outros tempos, né? Que é o fluido que anima a vida, né? Só que se você, claro, não vai ser uma ou duas relações sexuais, um desequilíbrio, né? Que vão gerar um desgaste significativo, mas se você mantém, né, ao longo de anos, né, uma variabilidade muito grande de pessoas, né, uma troca muito incessante, muito prejudicial, muito constante, né, a sua doação de fluido vital ela vai se tornando significativa ao longo dos anos, né, a tal ponto que você começa a doar além daquilo que o seu corpo consegue recuperar, né? Porque a gente recupera também fluido vital por meio da alimentação, por meio de contato com a natureza, né? Por meio de cristais, né? Enfim, toda aquela forma que a gente já viu de como que a gente recupera nossas energias, só que isso tem um limite. Se a gente doa mais do que aquilo que a gente mais recupera, consegue recuperar, a gente começa a entrar em déficit. E se esse déficit começa a ficar muito grande, consequentemente, né, as consequências disso, né, vão ser um enfraquecimento, né, do nosso corpo energético. Isso vai repercutir no nosso corpo físico, né, por meio, inclusive, daquele fenômeno de tudo aquilo que a gente pensa, da transmissão, lembra que nós estudamos, né, no ano retrasado, ainda no final do ano, né, da transmissão do pensamento, né, que chega até as células, tal. Então, todo aquele processo está relacionado, né? E, consequentemente, a gente pode adoecer, né? E vir até a desencarnar mais cedo, né? E, consequentemente, pode ser, inclusive, taxado de suicídio indireto, né? Por conta do mau uso das coisas genéricas, né? O que é muito ruim, né? Para o espírito, né? Muito ruim para a evolução, né? Porque, naturalmente, a gente retorna à pátria espiritual, né? Mais cedo, né, por conta de um mau uso, né, de algo, né, seja droga, seja álcool, seja sexo também, né, ou qualquer outra razão, naturalmente eles vão ter consequências bastante negativas, né. Então a gente precisa ter essa consciência, né, e buscar fazer um bom uso,
as nossas energias genéticas. Então, é por isso que é importante que a gente selecione muito bem as pessoas com quem a gente vai se relacionar, né? Porque isso tem sido muito banalizado, né? Muito culto ao sexo pelo sexo, né? Muito fácil acesso ao sexo, né? Isso não é novidade para ninguém, né? Só que, como diz Paulo de Tarso, né? Tudo é lícito, mas nem tudo nos convém, né? Então, né? É importante que a gente faça bom uso daquilo que Deus nos dá, né? Porque tudo aquilo que a gente cometer em abuso vai ter uma consequência, né? Muitas vezes essas consequências é, podem ser bem desagradáveis, né? Inclusive o nosso planejamento reencarnatório, né? Com eventuais desdobramentos em outras vidas. E aí a gente adentrou, né, a questão da homossexualidade. Um assunto muito importante, né, que a gente trabalha, né, enquanto casa espírita, porque é um alto número de pessoas, né, que se veem como homossexuais, né. Então é muito importante que a gente entenda, né, todo esse mecanismo, né, como que ocorre. E aí, né, o que a gente viu, né, é que assim nada acontece por acaso, né? Se a pessoa ela reencarna num corpo físico no qual ela não se identifica em termos energéticos, né? Porque um homem, por exemplo, né, que ele sente uma atração sexual por outros homens, por exemplo, antes da gente entrar na questão se isso é lícito ou não, se isso deu, a questão é por que ele não reencarnou uma mulher, então? Por que ele reencarnou homem sentindo desejo outro homem? Por que é melhor ele ter reencarnado como uma mulher? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Por que Deus, né, de certa forma, permitiu, entre aspas, né? Falo bem entre aspas, porque Deus, né, na verdade, tem as suas leis, né? Mas as leis de causa e efeito vão se regendo com nossos próprios atos, né? Deus não estabelece decretos, ó, você vai fazer isso, ou vai acontecer X ou Y, né? Igual algumas religiões ali propagam, né? E eu percebo que aqui esse é um ponto, né, em que muitas religiões, né, mais ortodoxas, vamos dizer assim, né, ela tem dificuldade em explicar, né? Porque você chega um homossexual, por exemplo, em algumas vertentes cristãs, né, ou de outras religiões menos tolerantes, entre aspas, vamos dizer assim, né, e chega com esse questionamento, por que eu nasci uma mulher, então? O pessoal não consegue explicar, né? Porque se a gente não considerar a luz da reencarnação, a luz da realidade espiritual, né, ficam questões de lacunas, né? Fica difícil você explicar somente pela matéria, né? Somente pela unicidade das vidas, né? Determinadas situações, né? E essa é uma delas, né? Então, antes de querer, né, fazer, né, igual muitas dessas religiões fazem, de querer julgar a pessoa, de querer questionar por que aquela pessoa nasceu assim. Seria Deus justo que um homem sinta um tormento intenso em querer massacrar o próprio desejo sexual que eles têm por outros homens, porque isso supostamente é errado, sendo que outros homens não têm absolutamente nada disso, então um fardo é maior que o outro. Isso, ao meu ver, é equivalente àquelas pessoas que nascem com deficiência, que nascem com transtornos mentais, que nascem, pô, a pessoa tem uma vida só, como é que nasceu? Nasce sem perna, ou numa pobreza extrema, ou uma dificuldade, ou num bem bom, numa bem-aventurança. Justiça é essa, né? Então, são questões que ficam em aberto, né? Que eu percebo que não há um aprofundamento, via de regra, né, nessas religiões, porque simplesmente não há explicação, né? Estabelece que por um decreto que
que é certo, o que é errado, né, sem desconsiderar, né, as particularidades, né, sem desconsiderar qualquer vivência, qualquer situação, né, aquilo que a gente já tem discutido em outros momentos, né, aquelas generalizações, né, aquelas catalogações genéricas, né, que as pessoas gostam de fazer, né, colocar tudo no mesmo balaio, tudo na mesma situação, né, isso é um erro que eu percebo que nos transforma em pessoas insensíveis, né, incapazes de sentir empatia ou pelo menos ter dificuldade em relação a isso, né. Então, partindo da premissa da realidade espiritual, né, que a meu ver, né, a mais satisfatória, né, para explicar a questão da homossexualidade, né, dentre muitas outras questões, né, é a única explicação plausível, né, que eu vejo que uma pessoa ter reencarnado um corpo que muitas vezes não é da sua vontade. É claro que a homossexualidade tem vários níveis, né? Existem aqueles que sentem atração pelo mesmo sexo, mas que estão plenamente resolvidos com o próprio corpo, no sentido de não querer alterar a aparência, não querer, assim, aceita-se, né? Simplesmente se relaciona com pessoas do mesmo sexo, enquanto que outros já querem alterar transformações no corpo, né? Enfim. Então são gradações, né? E eu acho que não é nosso propósito querer dizer o que é certo, o que é errado. Eu acho que isso foge até do nosso propósito aqui. Mas, assim, a homossexualidade, no nível mais profundo da situação, né, ela pode ser encarada como uma expiação no sentido de que o meu desejo ele é muito forte em determinada polaridade, porque num outro momento da minha vida, numa outra situação, eu exerci demais essa mesma polaridade. Ou seja, imaginemos, por exemplo, que eu sou uma mulher, uma existência remota ou em outras vidas, né? Eu faço uso da minha sexualidade de uma maneira prejudicial, desregrada, no sentido. Vamos dar um exemplo. Uma mulher, por exemplo, que ela tornou-se uma prostituta, né? Que vendia o próprio corpo, comercializar a própria sexualidade, e com isso iludiu, né, entre aspas, muito, entre aspas, né? Vamos, não entendo isso como querer demonizar alguém em cima de outro, né? Apenas dando um contexto, tá? Então, iludiu muitos homens, né? Enfim, levou a ruína alguns, né? Muitas vezes, né? Para que essa pessoa aprenda a ter empatia pelo sexo que ela vilipendiou muitas vezes, né? Uma das formas de exercer esse resgate é passando pela mesma situação. Isso é muito claro, por exemplo, no caso dessas mulheres que nascem nesses países. Lamentavelmente, existe uma opressão absurda, né? Em alguns países árabes, né? Na Índia, no Afeganistão, né? Países onde os direitos das mulheres estão no tempo das cavernas, muitas vezes, onde há uma opressão muito maior do que a gente vê por aqui, por exemplo, né? Obviamente que isso é lamentável, né? A sociedade precisa se transformar em relação a isso, né? Obviamente, né? Não há o que discutir em relação a isso. Mas a questão é, já que infelizmente ainda existem esses lugares, né? E são lugares que muitas vezes não tem sofrimento para essas mulheres, né? Devido à opressão que elas vivem, né? Muitas vezes sendo obrigadas a adotar determinadas religiões, sendo oprimidas, estupradas e sem ter sequer direito de se reclamar, né? De protestar minimamente, né? Por que Deus permitisse, né? A gente sabe que as leis de Deus, né, não acontecem por um acaso, né? Obviamente, para assinar que numa situação de tamanha pressão dessa forma, né, é necessário que haja uma causa, que não existe sofrimento sem causa, né?
Essa é uma lei básica da causa e efeito, né? Elas têm reação. Então, muitas vezes, essas mulheres eram homens machistas de outrora, né? Que vilipendiaram, que manipularam essas mulheres, agora são obrigadas a reencarnar nesses locais justamente para sentir na mesma moeda, né? Aquilo que eles outrora haviam causado. Né? Só que muitas vezes, se esse desequilíbrio, né? Se esse uso do mal querer o sexo oposto se deu através do sexo, naturalmente a gente fez uma viciação dessa energia. Né? Porque uma mulher, né? Vamos voltar no caso da prostituta, né? Dessa mulher que ela utilizou de maneira desregrada do seu sexo por um longo período, né? Com múltiplos parceiros, né? Isso naturalmente vai fazer com que ela se vicie energeticamente naquilo, em querer continuar esse movimento de promiscuidade, né? De, enfim, desequilíbrio do uso das forças genéticas. Só que para que ela aprenda a respeitar esses homens, muitas vezes ela reencarna uma outra existência quanto homem, sexo masculino, XY, termo genético. Né? Só que aí a gente se depara com um problema, porque o psiquismo dela é do espírito. E esse espírito reencarnado ele vai continuar, de certa forma, querendo, né, os mesmos comportamentos. Né? E aí que a gente entra num ponto muito importante, né, que é o seguinte. E eu acho que isso é o ponto mais fundamental que a gente possa toda essa discussão da sexualidade, que é a seguinte: não necessariamente você ter um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo vai ser algo prejudicial para você. Ao contrário do que muito se fala por aí. Por quê? A recomendação genérica que é dada, né, é de que a pessoa nasceu, ela tem que sublimar. Utiliza esse termo de uma forma banalizada. A pessoa nem sabe exatamente o que sublimar. Né? A pessoa nem sabe exatamente o que significa isso, mas sai propagando isso. Né? Só que é engraçado porque, ok, realmente, se a gente pensar em termos transcendentais, vamos dizer assim, realmente você sentir atração por uma polaridade, por um sexo que não é o seu, que é o seu, na verdade. Né? Idealmente, realmente seria ideal mesmo seria a gente canalizar essa energia sexual para o bem, para a caridade, para o amor. Ok. Esse, a princípio, não se discute. O grande ponto aí é o seguinte: por que a gente chega nas pessoas homossexuais, por exemplo, e exige esse esforço hercúleo, muitas vezes acima das forças dela, sendo que muitas vezes, por nosso egoísmo, por nosso orgulho, para nossa inveja, para o nosso materialismo, para nossa ânsia alimentar inadequada, inclusive de outros seres sencientes, né? Quando se trata disso, e também são dificuldades, tudo bem, a pessoa está no processo. A pessoa não consegue ser plenamente altruísta. Tem um pouquinho egoísta, ok. E aí a gente quer obrigar nossos irmãos homossexuais, de certa forma, a terem uma conduta que muitas vezes está além das forças, daquilo que ele consegue naquele momento. Então a gente tem que parar com essa hipocrisia, de certa forma, em querer exigir do outro um esforço hercúleo, que muitas vezes nós mesmos não estamos dispostos a fazer em nossas dificuldades. E podem ser outras, mas são dificuldades. Então, sim, idealmente, se a pessoa conseguir realizar esse movimento de sublimação, no sentido de renunciar à atividade sexual, se doar inteiramente à coletividade, se ela conseguir fazer realmente isso com equilíbrio, se isso trazer
realmente uma sensação de paz, de plenitude, ok, muita gente faz isso. Muito desses artistas, muito desses religiosos, né? Você pode, por exemplo, você pega um Paulo de Tarso, o próprio Cristo, Francisco de Assis, são pessoas que não tinham se relacionado sexualmente com ninguém. Eles realmente se doavam à coletividade. Chico Xavier, aqui, ó. Chico Xavier tinha companheira. Tinha uma mulher, um homem que esteja com ele. Não. Ele se doava à coletividade. Atitude muito nobre, sem dúvida. Mas agora eu vou numa tribuna, vou lá na frente querer obrigar todo mundo a fazer isso, sendo que muitas vezes eu mesmo não conseguiria fazer isso. Uma coisa é a gente ter. Não, o norte é esse, realmente a situação ideal é esse. Só que a gente precisa ver também que muitas vezes se vai gerar um sofrimento absolutamente intransponível para aquela pessoa. E aí a gente tem que pensar no que leva ao desequilíbrio. O que levou a essa situação da pessoa reencarnar enquanto homossexual? Não foi um desequilíbrio em alguma medida de outrora? E não sejamos hipócritas em querer rotular, querer julgar, então todo homossexual foi desequilibrado. Gente, menos. Todos nós fomos desequilibrados lá atrás. E nós não estávamos lá em Júpiter. Então, tomar cuidado com isso também. Porque aí, porque, não digo nós enquanto grupo aqui, mas a gente sabe que a gente gosta de dar uma julgadinha ali, né? Ninguém aqui é flor que se cheire. Tá? Cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas lutas diárias. Não nos cabe julgar ninguém. Apenas compreender e procurar evoluir competentemente. Tá? Esse é o nosso propósito aqui na Terra. Né? E aí o que acontece? Se o que deu causa à questão homossexual foi o uso desenfreado das funções genéticas daquele corpo, né, uma outra existência, né, a causa do desequilíbrio foi o uso desenfreado, exagerado. Certo? Muitas vezes leva a pessoa até a desencarnar mais cedo. Né? Essa intensa doação de energia também, eu não falei agora, mas ela causa muitas vezes que o doutor Alírio Cerqueira chama no livro dele, Sexualidade e Saúde Espiritual, de vazio existencial. Né? Então, o que seria muito mais inteligente de nós tratarmos para com os nossos irmãos homossexuais? Que ele combata o desequilíbrio, o uso desequilibrado das forças genéticas. Em que medida? Que ele evite relações múltiplas, relações muito promíscuas, né? E também não vamos ser hipócritas em querer falar que o homossexual é promíscuo, não. A promiscuidade é variabilidade. A promiscuidade ela acontece tanto em heterossexuais como em homossexuais. Não tem nada a ver com orientação sexual. Tá? As pessoas gostam de confundir isso também. Promiscuidade tem a ver com você manter relações sexuais aí com a torta direito, sem critérios, sem qualquer tipo de ponderação. Então, ela independe de orientação sexual. Então, é muito mais inteligente, a meu ver, para a maioria dos homossexuais, a gente procurar trabalhar neles a noção de respeito, de amor para com eles mesmos, para as pessoas nas quais eles estão se relacionando. Então, é óbvio, gente, tá? Que se o que deu causa ao desequilíbrio que gerou aquela questão da homossexualidade foi uma promiscuidade lá no passado, óbvio. Se eu agora mantenho uma relação monogâmica estável homossexual, eu já vou estar dando um baita salto evolutivo.
Então, se a pessoa não consegue sublimar, né, e a maioria não vai conseguir, então, sim, a gente pode orientar as pessoas a elas cultivem um relacionamento saudável, um relacionamento de equilíbrio, constituam família. A gente vê tantas famílias homossexuais aí felizes, unidas, plenas. Então, elas não estão evoluindo. Então, um casal de homossexual vai para o inferno, né? Igual dizem por aí. Será? A gente vê muitas vezes homossexuais adotando crianças que os próprios héteros não quis, que os pais não quiseram, biológicos não quiseram, realizando feitos maravilhosos, aí esses aí. E aí nós, no álcool da nossa arrogância, a gente está melhor que eles, será? Realmente não creio nisso. Pelo contrário. Eu acho que existem muitos homossexuais, acho que não, tenho certeza. Existem muitos homossexuais aí que, por manterem, né, um relacionamento saudável e manterem uma vida digna em prol do bem, do amor e da caridade, vão encarnar muito bem. Tá? Não tem dúvida disso. Muito melhor do que muitos julgadores de plantão aí. Então, o que a gente tem que combater, quando a gente fala de sexualidade, é a promiscuidade. Isso que a gente tem que combater. E ela independe de polaridade. Tá? Então, isso é fundamental. Né? Porque a promiscuidade que vai gerar o uso desenfreado das nossas energias, que vai fazer com que a gente adoeça, né? Que a gente possa também, pode até inclusive contrair doenças sexualmente transmissíveis, virar uma doença grave, desencarnar mais cedo, passar essa doença para outra pessoa, criando um karma muitas vezes necessário aí, né? Então, pode ter um dobramento aí. Gravidez indesejadas, né? Envolvendo terceiros aí, uma criança agora para criar, não planejada, né? Mas a gente vê cotidianamente aí, né? Isso sim é problemático, né? Então, se eu vir um casal de homossexual uma relação estável, amorosa, um respeito, Deus abençoe, eu vou lá julgar, logo da minha arrogância. É muita petulância, né? Então, a gente precisa começar a ter um outro olhar, né? Um outro olhar sobre os mecanismos das leis de Deus, né? Porque, no final das contas, Deus é amor, Deus é acolhimento, Deus é paz, não é tortura. Não é privações extremas, sofrimento. Isso não é Deus, isso é humano, é criação humana. Então, a gente tem estudado, né, toda essa questão da homossexualidade, né? É importante que a gente entenda muito bem isso. E aí depois a gente adentrou, né, para um outro assunto ainda mais espinhoso no sentido de vejo quase que zero quaisquer comentários a respeito disso, em termos de explicar algo das causas disso. Pelo contrário, né? Quando a gente aborda esse tema, né, o tema da pedofilia, naturalmente já nos causa, a maioria das pessoas, pelo menos, uma certa aversão, né? Um certo desconforto, o que até certo ponto é compreensível, né? Porque realmente, né, quando a gente pensa na questão da violação de crianças, de seres supostamente, né, indefesos, né, inocentes, a gente, naturalmente, a gente se compadece mais, né, enfim.
Só que a gente tem que se lembrar de uma passagem muito importante, né? É o seguinte: Deus não quer que nenhum das filhos dele se perca. Deus quer que se combata o pecado, não o pecador. A pedofilia ela é uma doença, né? Um desequilíbrio, uma parafilia, né? Parafilia no sentido de comportamentos sexuais não aceitáveis, né? Não tidos como normais, né? E por óbvio, tem que sim ter, né? Diferentemente da homossexualidade, no caso da pedofilia, sim, né? A gente precisa de leis, né? Precisa de punições, né? Para aqueles que prove a perpetram, porque realmente quando a gente trata de crianças, né, e a gente pode estender essa discussão também para animais, né, no caso da zoofilia, né, que são tão inocentes quanto, ou até mais inocentes, né, do que as próprias crianças. Né? Agora a humanidade ainda, lamentavelmente, ainda não se deu conta disso. Né? Tá? Mas, então, sim, é necessário uma repressão judicial, inclusive, né? Só que, independente disso, né, a questão que fica é: por que uma pessoa nasce pedófila, né? Será que uma criatura que sente, né, esse desejo, né, por crianças, né, ou por animais que sejam, enfim, isso é algo casuístico, isso é algo que ela, uma imposição divina, um sofrimento, né? E nem todo mundo perpetra, de fato, o abuso. Muitos decidam antes de fazer isso. Começam a sentir desejos sexuais pelos próprios filhos ou por outras crianças, e antes de cometer o ato, de fato, num desespero, atenta contra a própria vida. E aí? Uma situação complicada. Né? Então, a gente precisa procurar entender agora o que leva, né, esse tipo de sensação, de sentimento, né, para que a gente possa, de certa forma, auxiliar, inclusive, tanto daqueles que sofreram da abuso, né, como aqueles que perpetram da abuso. Porque Deus não quer que nenhuma das suas ovelhas se perca. Por piores que sejam as situações, não nos cabe efetivamente exercer um julgamento. Por mais difícil que seja. Antes da gente entrar, né, na questão que leva, né, à pedofilia, né, gostaria de relembrar naquilo que a gente discutiu. Gente, isso é muito, mas muito importante. Tá? Isso não serve apenas no caso da pedofilia, mas no caso de qualquer situação que a gente se sinta chocado, esses crimes bárbaros, né? Que às vezes não é pedofilia, às vezes é um assassinato, às vezes é um genocídio, né? Às vezes é enfim, é alguma coisa que choca, né? Um crime bárbaro, né? Alguma coisa assim, né? Ou às vezes nem teve morte, né? Mas um ato de corrupção, né? Às vezes mata até mais do que um assassinato específico. Né? Que é o seguinte: e a humanidade peca de maneira estrondosa em relação a isso. Com a conivência da mídia, com a conivência da forma como a sociedade se estrutura, de certa forma. Vou dar um exemplo. Né? Eu acho que um exemplo traz mais do que uma explicação teórica. Um pedófilo, ele havia cometido abusos, né? E havia sido preso. Foi morto dentro de uma prisão, né? De maneira cruel, né? E encarnou lá.
foi para o plano espiritual. E, obviamente, não justificando o que ele fez, tal, mas o que ele sofreu na prisão já deveria gerar uma certa comiseração também, né? Mas a gente sabe que não é o que acontece, né, com a maioria das pessoas, né? E aí, ele no plano espiritual, naquela região de extenso sofrimento, né, de óbvio, né, ele cometeu um crime, mas sofreu um crime, então, enfim, tudo errado nessa história. Porque os outros também não têm direito também de justiça de Deus. Né? Cabe a nós querer exercer pretensiosamente um papel de justiça. Entendeu? Muito menos quem está dentro de uma prisão, né? Eu acho que há uma profunda hipocrisia ali, mas não é o caso aqui na nossa discussão, né? E aí você, esse pedófilo, já desencarnado no plano espiritual, ele lutava desesperadamente, inclusive tentando orar para ser ajudado, para se libertar desses flashes mentais, dos abusos, né, dele sendo morto, enfim, aquilo virava um intenso sofrimento, né? Porque a gente acha que, né, a humanidade, né, muitas pessoas, pelo menos, né, obviamente não generalizando, mas uma grande parte, né, a pessoa adora, né, sente um prazer intenso em vilipendiar as crianças. Então, acontece que na maioria das vezes há um sofrimento atroz ali, né? E aí aquilo, aquelas imagens mentais me perturbando. Só que assim, o caso dele havia saído na mídia, né? Esses jornais aí, né, que adoram uma audiência, um ibope, né? A gente sabe que isso lamentavelmente vende, né? Zero audiência, né? E aí ele sentia as emanações de centenas, milhares de pessoas, né? A maioria nem conhecia ele, né? Estranhos, né? Emitindo dardos, pensamentos venenosos em direção a ele, de raiva, de ódio, de. E olha só, toda vez que esse espírito recebia essas emanações morfíticas daquelas pessoas encarnadas e desencarnadas também, que ficavam julgando mentalmente ele, o sentimento da pedofilia, a sensação da pedofilia aumentava dentro dele. Uau! Isso significa o quê? Então, se eu tenho um pedófilo, serve para o desencarnado, serve para o encarnado também. Se eu tenho um pedófilo, é uma pessoa que tem essa tendência, né? E fica um monte de gente vibrando no sentido de estar rememorando. Porque não que a pessoa esteja, de fato, incentivando que ele cometa novos abusos, mas quando a pessoa fica pensando naquilo e manda nele, para ele, isso vai forçar a pessoa a ficar vibrando naquilo. E as pessoas não entendem isso. Não entendem. Tá? Isso é grave. Ou seja, a gente pode dizer, sem muito exagero, que a sociedade, quando ela fica vibrando, condenando negativamente as pessoas, forçando aquele espírito ou aquele encarnado a se continuar vibrando naquela sensação, a humanidade está contribuindo, de certa forma, para o aumento da pedofilia. Corresponsável, de certa forma. Situação bastante complicada. Porque agora a gente começa a entender a nossa responsabilidade enquanto indivíduo quando a gente julga outras pessoas. Quando a gente fica julgando outras pessoas, forçando, que a gente julga por determinada situação, a gente fica vibrando, mandando
miasmas mentais. Pensamento e energia. Energia, matéria. Einstein. Einstein já dizia isso. Quando aquela criatura ficar vibrando naquilo, atrapalhando com que ela se liberte, indiretamente nós estamos contribuindo para que o crime vá se perpetuando. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu quiser realmente eliminar, não só a pedofilia, mas qualquer sentimento de sensação de violência, primeiramente, parar de julgar. Cortar. Eu não vou ser mais um que vou ficar relembrando a criatura daquilo que ela fez para que ela sinta vontade de fazer de novo. Gente, isso é muito sério. Que é o que as pessoas mais fazem. A gente vive numa, a gente vive numa sociedade, é uma hipnose coletiva em N situações, em N fatos. E essa é uma delas, essa capacidade de julgamento das pessoas, essa raiva, né, que elas querem que o mal esteja exterminado, contribui para o próprio mal. Não, a gente precisa instruir as pessoas. Por isso que é importante exercer a tolerância, o perdão, o amor. Mas não só um viés teórico, mas também no sentido, opa, eu não quero, com os meus pensamentos, com o meu julgamento, contribuir para que aquele mal perpetue. Não quero ser corresponsável por aquilo. Obviamente que as responsabilidades enquanto indivíduos são bem pequenas, né? Óbvio, né? Nós estamos falando aqui. Só que é importante que a gente entenda isso. Para que a gente pare de julgar, para que a gente pare de contribuir para que aquele espírito, encarnado ou desencarnado, continue vibrando naquele mal que a gente mesmo está condenando. Agora, se eu faço uma prece, uma oração sincera com aquela criatura, que a gente sabe que é o que a minoria faz, aí tem o efeito reverso. Agora, eu começo a entender, quando eu oro por alguém que está passando por uma grande dificuldade, eu não estou simplesmente ajudando aquela pessoa. Eu estou evitando ou ajudando a evitar que novos crimes sejam cometidos. Então, em outras palavras, quando eu oro por um pedófilo, vamos pensar num que esteja encarnado. A gente pode dizer que indiretamente nós estamos ajudando as crianças, evitando que eventuais novos abusos sejam cometidos. Claro, não é muito mais eficiente, é muito melhor do que uma coisa. Vamos trazer isso para um contexto mais imediato. Né? Imagina, por exemplo, você tem um bandido, trata, e aí está na iminência de cometer um crime. O que você vai falar para ele? Vai ficar falando, vai lá, comete, vai lá, comete. É isso que você vai falar? Eu acho que não. Você vai tentar o quê? Dialogar com ele para ele desistir daquilo, que aquilo não é o melhor. É o que a polícia faz, por exemplo, quando está numa situação de sequestro. Então, quando a gente condena, quando a gente julga as outras pessoas, a gente está assumindo o papel exatamente da mesma pessoa que fala, vai lá, comete mais. Como se fosse um obsessor insuflando que cometa novos crimes. Pesado, né? Mas é isso aí que acontece.
Então, é fácil explicar isso para a sociedade como um todo? Não. É porque, dentro da ótica materialista, isso não faz o menor sentido. Mas a gente sabe que a realidade espiritual é um fato. Consequentemente, não precisa faltar nossas atitudes levando-se em conta isso. Então, tem que entender a importância de uma prece de oração para aqueles que perpetuam o mal. Quando a gente pega um político que a gente não gosta, seja ele qual for, a gente vibra muito ódio, muita raiva dele. É chocante a gente imaginar que a gente pode, na verdade, estar influenciando com que ele cometa mais crime. Ou seja, uma mudança total de paradigma em todos os sentidos. E nós estamos aqui, enquanto espíritas, né, enquanto espiritualistas, para debruçar sobre essas questões e se modificar enquanto ser humano. Orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam. Jesus falava isso. Ele não dava ponto sem nó, né? Por que ele manda orar por aqueles que vos perseguem, vos caluniam? Para que a perseguição cesse. Para que a calúnia cesse. Não é simplesmente para evitar o mal. É para acabar com o mal. É isso que Jesus nos ensina. Por que ele manda amar até os inimigos? Não é simplesmente para aceitar aquela situação. É para acabar com a própria inimizade. Para acabar com o próprio mal. Isso é incrível, gente. Isso eu acho que é um dos âmagos das leis divinas, dos ensinamentos do Cristo. Que a Terra está passando por um momento de transição, de prova de expiações, para a gente se tornar um mundo de regeneração. Onde o mal já não vai mais predominar. Porque esse mal vai se exterminando, vai acabando. Da maneira mais fácil. Aliás, a única maneira de que esse mal termine é pelo amor. Em todos os sentidos. Por uma prece, por um pensamento positivo, por um acolhimento. Ou seja, quando a gente vê aquelas ditas sensacionalistas, homem mata a esposa com não sei o quê, crianças foram mortas com não sei o quê, família assassinada por não sei o quê, padrões que a gente vê ali, vamos refletir para um outro lugar. Eu não quero mais que as mulheres sejam assassinadas pelos homens. Orem pelos homens. Está sendo muito mais efetivo. Eu não quero mais que as crianças sejam vilipendiadas pelos pedófilos. Orem pelos pedófilos.
É uma mudança grande de conduta, sem dúvida. Mas a gente não está aqui a passeio, né? A gente não está aqui a brincar, né? Nós temos aqui que evoluir. Sem dúvida, essa mudança de percepção do mundo é uma delas. Então a gente precisa ter responsabilidade e procurar vivenciar todas as nossas atitudes para o Evangelho de Jesus. Vivenciar as leis de Deus. Bom, então nós estávamos falando, né, a questão da pedofilia, né, explicando toda essa problemática ali, né, da questão das emanações mentais e da nossa responsabilidade coletiva, né, para que o mal se perpetue, né. Ok, mas o que leva, então, uma pessoa, né, tratando do fenômeno em si, né, a sentir um desejo sexual por uma outra criança? Obviamente, né, em termos de fáticos, né, de atitudes, né, são traumas, né, que essa pessoa levou nesta ou em outra existência, né, que vai facilitar, tá? Vai causar, tá? Mas que vai facilitar ou que vai aumentar a probabilidade de que esse fenômeno aconteça. Né? Então, uma sensação de um abuso mesmo que essa criança, pedófilo enquanto criança sofreu, nesta em outra existência, uma sensação de muita violência. Enfim, naturalmente vai ter um evento traumático ali, em alguma medida. Claro que isso vai variar, né? Variações da mil ali, mas em alguma medida essa criatura sofreu um trauma. Por N razões, né? Obviamente não vai ser, não há como catalogar isso de maneira simplista. E aí, se essa criatura sofreu um trauma, o espírito mediano, ou seja, nós, sem uma profunda compreensão de Deus e sem um amor já latente, né, de alma própria, de almas mais avançadas, né, ela vai se revoltar. Se revoltar. Por que eu sofri isso? Por que eu passei por isso? Só que essa revolta, muitas vezes, ela fica a nível inconsciente. A pessoa não chega, ou até chega, mas assim, aquilo fica nas camadas inconscientes dela. Por que eu passei por isso? Por que eu fui injustiçado? A gente sabe que injustiças absolutas não existem. Eu já vi relatos de pedófilos que foram abusados, né? E depois esse espírito, cada um abuso de um bebê, né? De 1 ano, né? Que ele foi estuprado, morto ali, né? E aí depois desse mesmo bebê, né? Ele veio dar uma comunicação, né? Dizendo que, apesar da sociedade, né, como sempre, julgar, né? Intensamente o ato, né? E obviamente não há como defender, mas assim, esse bebê ele fala que, naquele momento ele sentiu, na verdade, um grande alívio, porque ele estava é, se limpando perante a consciência dele, né? Porque ele mesmo, outrora, em outras vidas, havia sido um abusador de crianças. E todo esse processo ele vai envolver um mecanismo
e não vai dar tempo da gente falar isso agora, que é das transmissões das ondas mentais, né? Que é o âmago da lei da causa e efeito. Tá? Isso vai ficar para o nosso próximo encontro. Tá? Então a gente vai fechar agora só. E é fundamental que a gente entenda esse âmago, porque para que a gente consiga compreender, né, por que Deus permite determinadas coisas. A gente vai ficar para o próximo encontro. Tá? Então, a gente. A gente deixar assim como, né? Qual seria a causa da pedofilia? A criatura ela se revolta contra aquilo que ela supostamente sofreu, né? Falo supostamente porque o sofrimento ele é muito mais subjetivo, né? Aquilo que é sofrimento imenso para algumas pessoas, para outras podem não ser, tá? Então, fica difícil a gente querer estabelecer um parâmetro absoluto, tá? Não existe isso, né? Até porque as pessoas não são iguais, né? Então, a resiliência, né, é algo que é extremamente variável, né, entre as pessoas, né? Mas, assim, admitindo que ela admita aquilo como algo grave, que ela considera inaceitável, ela vai se revoltar contra aquela situação. E quando ela se revolta contra aquela situação, ela se sente injustiçada, ela se sente abandonada. E ela vai se sentir injustiçada por quem? No primeiro momento, ela pode até culpar a família, culpar a sociedade, culpar o governo, culpar, enfim. Mas, no fundo, na energia mais profunda dela, ela se sente, ainda que ela não acredite, tá? A nível consciente, ela se sente injustiçada e abandonada por Deus. Ou seja, ela nutre uma profunda revolta, uma profunda sentimento de negativo, né, de contra Deus. Deus é suscetível ao que a gente sente, ou deixa de sentir, pensa, deixa de pensar dele. Deus não está sujeito às nossas mesquinharias, nossas. Até porque Deus é eterno, é imutável. Né? Em outras palavras, a gente consegue atingir a Deus? É óbvio que não. A criatura não consegue atingir o Criador. Né? Isso seria um total contrassenso. Consequentemente, se ela não consegue atingir o Criador, em quem que ela vai canalizar aquele ódio, aquela energia de revolta, de incompreensão? Aquilo que ela considera como a imagem e semelhança do Criador na Terra. E o que representa a pureza, o símbolo da pureza, símbolo da inocência, né? Aquilo que nos remete, de certa forma, a Deus. Né? Porque a gente entende Deus como uma criatura pura, uma criatura sublime. E no nosso imaginário, na nossa concepção, quando a gente pensa na pureza, quando a gente pensa na inocência, quando a gente pensa em coisas boas,
de certa forma, a gente remete às crianças. E também aos animais. Em outras palavras, pedofilia que é aquele abuso, né, de criança, né, aquele vilipêndio de criança. No fundo, ainda que o próprio pedófilo ele não entenda isso a nível consciente, ele quer atingir a Deus. Só que na concepção dele, ele está atingindo a Deus, né, embora a gente saiba que isso não acontece, mas, enfim, né, quando ele viola as crianças. Ou seja, para a gente fechar, né, semana que vem a gente vai trabalhar um pouco mais isso. Como que a gente ajuda ou auxilia com o pedófilo, liberta da pedofilia, né, que é tida como incurável, né? Além de, obviamente, não ficar vibrando sentimentos negativos por essa criatura, insuflando que ele cometa ainda mais crimes, né? Como a gente já discutiu. Mostrando para ele a beleza da natureza, a beleza da vida, auxiliando ele a desenvolver um sentimento de paz, de amor, gratidão a Deus. Quando a gente faz isso, a gente mata a pedofilia dentro da criatura. Então é isso, gente. Então eu acho que a gente fez um disclaimer aqui do que a gente tem estudado até agora, né? Então na semana que vem nós vamos concluir o assunto da pedofilia, né? Tem alguns relatos, algumas particularidades aí que a gente vai terminar de abordar, né? Esse encontro foi mais uma introdução, né? Um rememory aí do que a gente tem estudado aí nas últimas semanas, né? E aí, né, nos próximos assuntos envolvendo a espiritualidade, né, e a sexualidade, né, a linha da doutrina espírita, a gente vai estudar, vai fechar esse assunto da pedofilia, né, vai estudar um pouco ainda a questão do masoquismo, nós vamos estudar a questão do estupro, né, e aí a gente vai se adentrar mais profundamente nessa lei de causa e efeito que eu falei para vocês. Não daria para a gente abordar nesse momento, mas que faz servir para todas as situações da nossa vida, né? Então é fundamental que a gente entenda isso. Depois nós vamos dar o aborto também, a luz da doutrina espírita, né? O que está por trás, as implicações, né? Dentro de uma concepção mais espiritualista, né? Própria, que é proposta do nosso grupo. E aí, por fim, a gente encerra, vai fazer um fechamento, né? Com algumas recomendações acerca do uso da sexualidade nas doações, né, da cirurgia sexual nas doações, né, da importância do equilíbrio, né, a gente vai retomar algumas coisas que a gente tem estudado, e aí a gente vai fechar esse assunto da sexualidade à luz da doutrina espírita, e aí nós vamos voltar ao livro lá para a gente, do magnetismo humano, né, agora entendendo de maneira mais profunda, né, o uso da sexualidade, da energia sexual, como que a gente utiliza ela no processo de cura, né? Do atendimento que a gente foi fazer. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Então, esse é o nosso encontro, né? Passamos um pouquinho do horário, mas acho que deu para a gente fazer um rememory. Tá bom? Vocês querem falar alguma coisa? Alessandra, Stephanie, querem implementar alguma coisa? Senão, a gente pode fazer a prece final. Alessandra, você faz para a gente a prece final, para a gente ler? Faço sim, Nelson. Pedimos nesse momento que a espiritualidade nos oriente para que possamos aprender cada vez mais e utilizar esses conhecimentos em prol das pessoas, e para também nosso próprio bem-estar.
Pedimos luz em nossos lares, pedimos paz, que possamos, Senhor, ser instrumentos de amor e paz na vida de muitas pessoas, bem como na vida de nossas famílias. Obrigada por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Gratidão. Amém. Amém. Então tá, meus queridos. Obrigado, então, por terem vindo. Obrigado, Alessandro, Stephanie também, por participar, querida. Eu sei que vocês têm compromisso também, mas é sempre um prazer, né, ter vocês, né? E a ideia é, se vocês tiverem novas pessoas para... Hoje entrou pouca gente, né? Em geral entra mais, mas tiverem pessoas, nós estamos tendo assuntos bem interessantes aí, né? Que eu acho que nós puderem levar isso para outras pessoas, eu acho que seria bastante oportuno, tá bom? Então tá, gente, fiquem com Deus, até a semana que vem, vamos, que temos muito estudo pela frente aí, tá bom? Fiquem com Deus, querido. Beijo, viu? Tchau, tchau.